Bom, bem-vindo ao curso então de desenvolvimento da sua primeira NFT. Esse é o curso então Hands-on, é um curso que nós já começamos com o pé na porta, com a mão na massa já, no desenvolvimento do nosso primeiro projeto de NFTs. Como nós estamos desenvolvendo já um projeto, eu estou colocando aqui em anexo o desenvolvimento desse projeto já com 30 a 40% já feito, onde eu iria explicar para vocês, né, o que cada diretório, né, o que cada script está realizando no projeto, né, para que nós então juntos podemos desenvolver o core do projeto de NFT, né, do marketplace, que seria então os restantes 60 a 70% desse projeto. Em relação a dependências, aos pacotes que nós iremos utilizar para o desenvolvimento, né, eu queria então que vocês instalassem na máquina de vocês a versão da Ganache, né, que é a nossa blockchain local, versão 2.5.4, e em relação então ao Node.js, que vocês instalassem a versão 10.20. Esse projeto então ele é um projeto que a gente vai começar muito forte no back-end do processo, né, onde a gente vai então compilar os nossos contratos inteligentes, onde eu vou explicar para você a funcionalidade dos contratos. Acredito que você já tem que ter já um conhecimento já iniciante em relação à linguagem Solidity. A partir disso então eu vou falar um pouco sobre o Truffle, eu vou falar um pouco sobre como fazer o deploy desses contratos na nossa blockchain local, que é a Ganache, né? Esses contratos então eles vão estar direcionados a NFTs. Então a gente vai ter o que seria um contrato chamado CryptoBirds, onde nós temos então as funcionalidades dessas NFTs, né? Que são, o nome já diz, né? CryptoBirds são pássaros, né? Onde a gente vai ter então o nosso diretório para as artes das NFTs. Mas a gente também vai estar muito interessado em relação ao desenvolvimento, né, do que seria o protocolo que nós iremos desenvolver em relação às NFTs, né, que são os contratos na linguagem Solidity. Então esse curso ele vai te ensinar, né, o que seria então estruturalmente no back-end, né, os principais pilares para que no final você chegue até um marketplace de NFTs. Então vamos iniciar a nossa jornada hands-on. Vamos entrar no VS Code. Eu vou colocar então aqui em anexo o que seria o nosso projeto inicial, né? Como eu falei, o nome é NFT Marketplace Starter Kit, e onde eu vou explicar então o que seria a arquitetura do projeto, né? Mas isso a gente se fala então na próxima aula e seguimos em frente. Bom, espero que vocês então tenham baixado o nosso projeto semente. Vamos então fazer um unzip do nosso projeto. Extrair aqui mesmo em downloads. E depois nós iremos recortar, né, para então o workplace que vocês queiram trabalhar de interesse. Eu vou colocar aqui então na minha região de área de trabalho mesmo. Vou dar um Ctrl V. E agora nós vamos trabalhar aqui. Eu vou acessar então o Git Bash agora. Para aqueles que não têm o Git Bash, né, vocês podem fazer um download simples ao procurar no Google para Windows. Bom, com o Git Bash aberto, vamos ver onde nós estamos, né? Estamos então no nosso disco rígido e queremos entrar então na área de trabalho, que foi onde eu coloquei a semente do nosso projeto, né? Então vamos entrar em desktop. CD desktop. Vamos dar um clear. E agora em desktop vamos ver onde é que está o nosso projeto. Está aqui NFT Marketplace. Então vamos dar um CD NFT Marketplace StarterKit Main. Vamos dar mais um clear. E
esses então são os nossos diretórios e arquivos que estão inseridos dentro do nosso projeto semente. Nós temos um diretório chamado source, um diretório chamado public, e nós temos aqui então gerenciadores de pacote, né, o package.json e o package.lock.json, tá certo? Também nós temos um arquivo de readme aqui. E agora, para a gente conseguir então explicar para vocês e ter uma visualização mais completa da arquitetura do projeto, vamos acessar o Code, né, o VS Code, que é a ideia que eu vou utilizar para o nosso projeto. Bom, então aqui estamos dentro do nosso diretório de trabalho NFT Marketplace. Dentro então aqui nós conseguimos ver, né, dois diretórios, o public e o source, e os nossos package.lock.json e o package.json para a instalação das dependências. Também tem um arquivo readme, né? A gente pode dar uma olhada aqui. Então nós temos o readme, né, que é um arquivo de instrução, né? Então para iniciar o projeto a gente pode então instalar, né, utilizando então o npm install no terminal, né, onde a gente está dentro do diretório de trabalho, que é o NFT, né, que vai instalar então as dependências, né, os pacotes que estão definidos no nosso package.json. Aqui também fala então que a gente tem que acessar o Google, né, e instalar o Ganache, né, como eu falei anteriormente na aula passada, né, com aquela versão de trabalho. Temos também a opção aí do Truffle, né, mas acredito que o npm install ele vai conseguir fazer a instalação global do Truffle. E também nós temos o metamask.io, né, que a gente vai utilizar mais posteriormente no nosso projeto, né, mas ele é então uma extensão do browser que a gente pode instalar então no Chrome. Bom, referente agora então aos demais arquivos do projeto, né, dentro aí dos diretórios public e source, e até mesmo o package.json e o package.lock.json, a gente vai falar então na próxima aula. Bom, em relação então ao nosso script package.json, né, JSON então significa JavaScript Object Notation, né. Então a gente vê aqui que nós temos um objeto, né, em JavaScript. Nós podemos ver aqui que abre a chave aqui do objeto, né, e vai fechar o escopo aqui na última chave, né. E quando nós temos o objeto, né, então nós temos as keys, né, e os values, né, então chave e valor. Então as keys aqui estão em azul, né, name é aqui, e o valor então da key name é NFT Marketplace. Assim como a versão, né? Então aqui versão, valor 0.1.0, temos a chave description e o valor NFT Marketplace. Em relação ao autor desse projeto, nós temos então aqui do autor, né? E o valor que seria então, né, o e-mail do autor do projeto. E assim também nós temos em relação a dependências, né, keys que falam então que seria o nome do pacote, a dependência. Então, por exemplo, aqui nós temos React, né, e o value, né, o valor então relacionado ao versionamento, a versão dessa dependência desse pacote, né. Então nós temos aqui o Truffle e o versionamento utilizado, né. Nós temos aqui então a chave Web3, né, e o valor então é o versionamento utilizado. Então, com esse package.json nós vamos conseguir então instalar as nossas dependências do projeto, né? Então vamos agora discorrer um pouco sobre as dependências, né, que nós vamos utilizar nesse projeto. Bom, então em relação às dependências, né, a gente pode olhar aqui na região um pouco mais acima do nosso package.json, né? Nós temos aqui então dependências, né? E todos os pacotes, bibliotecas que nós teremos que instalar, então, para que a gente consiga ter todas as funcionalidades do nosso projeto. Então nós podemos ver aqui, por exemplo, algumas keys como o MetaMask Detect Provider. Então você vai verificar se você tem uma conta, né, do MetaMask no teu browser. Nós temos o OpenZeppelin Contracts. Então essa parte do OpenZeppelin, né, é referente mais à parte de contratos inteligentes, né, para NFTs. Então existem contratos já que são contratos, né, que seguem um protocolo de segurança padrão para o NFT.
A gente então vai fazer essa importação para conseguir visualizar esses contratos, mas o nosso objetivo nesse projeto é que a gente construa esses contratos chamado ERC, né, o ERC do zero, porque daí assim a gente consegue ter uma visão, né, em relação à funcionalidade, né, o que esses contratos fazem em relação ao protocolo de segurança do NFT de uma maneira mais clara, para que posteriormente nós podemos já utilizar o standard, né, esse contrato padrão. Então a gente vai fazer meio que uma engenharia reversa desses contratos. Em relação ao Babel, né, então o Babel relacionado então ao JavaScript, né, uma versão mais modernizada do JavaScript que a gente vai utilizar. Nós temos o Bootstrap, né, então o Bootstrap é relacionado a sites responsivos, né, a parte mais de front-end. Nós temos também aqui o Shai, né, que é relacionado então ao ambiente de testes, e nós temos então o React, né, que é relacionado aí à interface de usuário, né, em relação ao desenvolvimento web. E aqui por fim nós temos o Web3, então, que seria então a correlação entre Ethereum e JavaScript, né, através de uma API, que vai então fazer essa localização do nó da Ethereum da nossa máquina. Então essas são as dependências que nós vamos rodar, né? Quando a gente utilizar então o npm install, né? O npm então que é o package manager, né? Ele é o gerenciador de pacotes. Ele vai olhar para essas keys, né? E os seus valores, né? Que são a parte do versionamento, e vai fazer a instalação então de todas essas dependências para que nós conseguimos então ter toda a funcionalidade que o nosso NFT Marketplace, né? Que o nosso projeto ele necessita. Bom, além do package.json, né, nós também temos outro arquivo chamado package.lock.json, né, que ele vem então para auxiliar, né, nós desenvolvedores quando nós não conseguimos instalar, né, alguma dependência do nosso package.json, né. Então, para não ficar uma solução fechada em algum versionamento, a gente tem um package.lock.json que pode nos orientar, né, em relação a qual versionamento utilizar para alguma dependência, né? Então, por exemplo, aqui vamos olhando, né? Então nós temos aqui, por exemplo, esse pacote do Babel, né? E nós temos aqui essa versão, né? Nós vemos aqui então o acento circunflexo, né? Ou seja, ele está indicando que além do 4.1.0, né, pode-se instalar o 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 até o último versionamento, né, que pode ser o 4.1.9, que essa versão ela ainda estaria de acordo com a funcionalidade do nosso projeto, né. Isso também como esse versionamento aqui, né, do 6.22.0, né, ou seja, esse número aqui ele pode flutuar, que não vai influenciar na funcionalidade dessa dependência. Então, para isso que funciona o nosso package lock.json, né, para nos orientar em relação a dependências aqui que a gente não, né, tem alguma dificuldade de instalar, né, ou está corrompida de alguma forma. Está certo? Bom, agora se a gente entrar aqui no nosso diretório source, nós vamos então, aqui temos um diretório chamado CryptoBirds, né, onde nós temos então o que seria nossas imagens, né, dos nossos passarinhos cripto, né, os CryptoBirds. Então, nós temos aqui algumas imagens de passarinhos então do CryptoBirds. E vocês podem colocar imagens de interesse que vocês têm aqui, né, em relação a esse marketplace de NFT que nós vamos utilizar, né? Mas a gente vai então modificando ao longo do projeto, né, as alterações que a gente achar necessário, mas por enquanto vamos deixar do jeito que está em relação ao nosso folder CryptoBirds. Em relação então ao nosso arquivo index.js, né, a gente pode ver que está mais relacionado então a nossa aplicação web, né, a renderização utilizando então o React. A gente não vai mexer nisso por enquanto, né, a gente vai então focar mais na parte dos contratos inteligentes, da parte mais relacionada na funcionalidade da nossa NFT,
mas posteriormente então a gente vai voltar aqui para estudar com um pouco mais calma, né, o que o React está fazendo aqui em relação às importações e à aplicação. Nós temos uma logo aqui, né, em formato PNG, a gente pode também alterar isso aqui mais tarde, e servicework.js, né, que está relacionado aí, então ao proxy da nossa aplicação web. Nós também iremos ver com mais calma isso aqui mais tarde, né, mas em relação ao nosso arquivo source, seria isso. A gente pode analisar então que tem essa parte de aplicação web, né, junto aqui com o folder dos nossos CryptoBirds no nosso arquivo source. Bom, e agora por fim nós vamos para o nosso folder public, né, onde nós temos 3 arquivos, né. Nós temos então o nosso ícone, nós temos então index.html, né, então aqui dá claramente para ver que é um folder relacionado ao front-end, né, o conteúdo então da nossa página web, né. A gente pode ver então que a gente tem uma ID root aqui no body, né, e se a gente lembrar aqui no nosso source em index.js, né, a gente vê então aqui, nós estamos renderizando aqui na ID root. Então tudo isso nós vamos ver com mais calma posteriormente, né. Nós temos também aqui o manifest.json, né, que também então JavaScript Object Notation, né, onde a gente tem aqui então algumas keys relacionado ao nosso projeto, short name, NFT Starter Kit, o name NFT Marketplace Starter Kit, relacionado aos ícones, né, source, size e type, né, além também background color, theme color. Então nós podemos perceber que no nosso projeto, né, nós temos algumas características relacionadas ao front-end, né, alguns arquivos que vão nos ajudar posteriormente, né. Bom, mas ao grosso modo, né, toda a parte do back-end em relação a contratos, né, e as NFTs, elas ainda não estão setadas, né, os arquivos não foram criados, os folders não foram criados, né. Por isso que eu falei então que esse é um projeto, né, esse é um projeto semente ainda, né. Posso falar que o package.json dá uma orientação em relação às dependências, né, e o front-end já setado aí deixou o projeto um pouquinho também mais adiantado em relação aos 15 e 20%, mas nós iremos desenvolver ainda grande parte desse projeto que a gente vai fazer então, né, uma NFT. Então eu poderia falar então que no nosso projeto, né, a gente tem nesse projeto semente as dependências que nós temos que instalar, né, que é um grande norteador para a gente no nosso package.json. Mas os outros 2 diretórios, tanto o public quanto o source, estão tratando um pouquinho da parte do front-end, né, o que deixa a gente adiantado em torno de uns 15 a 20% do projeto, mas os outros 80%, que é uma grande parte, na verdade a grande parte do desenvolvimento que nós temos que fazer em relação à nossa NFT, ele ainda não se iniciou, né, apesar de a gente ter aqui no nosso source as imagens que nós queremos ter, né, no nosso mercado de NFT. Entretanto, a gente ainda não construiu nenhum contrato, né, nada que faça a compilação, o deployment dessas imagens, né, numa blockchain. Então, tudo isso nós vamos construir junto nesse projeto, né, e a gente vai então nas próximas aulas organizar alguns folders que nós vamos criar, né, criar alguns arquivos e botar finalmente a mão da massa e começar a codar aí e começar a dar os nossos primeiros passos para a criação desse marketplace de NFTs. Está certo? Bom, então vejo vocês em breve e seguimos em frente. Bom, agora nós vamos então iniciar os folders, né, que nós vamos desenvolver então o código da nossa aplicação das NFTs. Bom, nós iremos trabalhar então aqui no source, né? Então dentro do source eu quero que vocês criem 2 folders. Então vamos clicar com o botão direito, new folder. O primeiro folder vai se chamar components. E o nosso segundo folder, então, vai se chamar contracts.
E dentro dos nossos contratos, do folder de contratos, nós vamos ter mais dois folders. O primeiro então se chamará Interface. Onde nós iremos criar interfaces para os nossos contratos. E mais um folder então, que nós iremos chamar de Libraries, né? Que serão então bibliotecas específicas para os nossos contratos. Então aqui nós temos esses 4 novos folders, onde nós iremos desenvolver código, e também nós iremos criar mais um folder agora aqui na raiz, né, no NFT Marketplace, que vai se chamar Migrations. Bom, e é justamente no nosso folder Migrations, né, que a gente vai fazer então a migração dos nossos contratos inteligentes para blockchain da Ganache, tá certo? Então a gente vai desenvolver aqui os nossos contratos, né, aqui no folder Contracts, e a gente vai compilar esses contratos, né, então a gente vai ali na linha de comando do bash e vai colocar, por exemplo, truffle compile, né, então ele vai compilar esse contrato, e quando a gente quiser fazer o deploy desses contratos na blockchain da Ganache, a gente vai então colocar o comando truffle migrate, que ele vai fazer então a migração, né, para a blockchain da Ganache. Então por isso que nós temos, né, esse folder aqui, migrations. Bom, então agora, né, que a gente já deu uma olhada e já complementou a arquitetura do nosso projeto, né, com novos folders, a gente vai então fazer o npm install, né, para instalar todas as dependências, né, do package JSON, tá certo? Então para isso vocês podem no VS Code clicar o Ctrl aspas, subir aqui o terminal, aqui a gente pode colocar para o lado, em vez do PowerShell eu posso chamar então aqui o Git Bash. Bom, então dá para ver que ele está no root aqui, né, na raiz, né, que é o nosso NFT Marketplace Starter Kit. Agora a gente pode então colocar o comando npm i, né? Então se você instalou certinho o Node, né, você então tem acesso ao npm, e assim você consegue colocar o comando npm i, né, que é a mesma coisa que npm install, está certo? Vamos dar um enter aqui, que agora ele vai então começar o processo de instalação de todas aquelas dependências que nós falamos em aulas passadas. Bom, para cada máquina aí que vocês possuem, né, vai existir então um tempo de instalação, né, que pode ser mais rápido para um e mais lento para outros. E no final então a gente vê aqui após a finalização desse processo de instalação. Bom, então conseguimos instalar, né, as dependências do nosso projeto. Se a gente for olhar de novo aqui no nosso folder agora, NFT Marketplace, a gente percebe que foi criado para a gente, né, com o npm install o folder Node Modules, né. A gente pode dar uma olhada aqui em todos os módulos que foram instalados, né, no Node. Vamos aqui, vamos dar uma olhadinha mais para baixo. Nós temos aqui todas as dependências que foram instaladas. Bom, na próxima aula então a gente vai ver um pouco mais, né, sobre o Truffle, porque a gente vai utilizar bastante o Truffle no nosso Git Bash, né, no nosso terminal, e nós iremos rodar muitos comandos com o Truffle. Então nós iremos utilizar o Truffle Compile, o Truffle Migrate, o Truffle Console. Então é necessário que, né, essa dependência, né, essa biblioteca Truffle esteja instalada e iniciada no terminal de vocês, para que a gente consiga então testar, né, e conseguir desenvolver os nossos contratos no terminal. Está certo? Bom, então vejo vocês em breve e seguimos em frente. Bom, então a gente vai pular agora para o Git Bash, né? A gente poderia utilizar o Git Bash aqui do VS Code, mas eu prefiro utilizar o Git Bash que nós instalamos no Windows, né? Então vamos aqui e para o Git Bash. Bom, com o Git Bash em mãos, vamos dar um clear
E agora nós temos, né, que chamar truffle. Então vamos de truffle init. Bom, aqui nós encontramos, né, um pequeno problema, né, o bash não está reconhecendo o comando truffle, né. Bom, e isso muitas vezes é comum de acontecer, né, quando a gente acaba instalando a dependência, mas o bash não reconhece. Se vocês derem uma pesquisada, né, botaram truffle init, comando not found, a gente vai achar algumas saídas, né, para conseguir fazer com que o bash reconheça esse comando. Eu vou tentar acessar o meu history aqui, porque eu já pesquisei, né, e eu vi então que se a gente acessar aqui, né, nosso diretório node modules, né, e o bin, a gente consegue então colocar aqui os comandos do truffle. Então é isso que eu vou fazer, né. Então nós temos ponto barra node modules barra ponto bin, e agora sim eu posso colocar o comando que eu quero, que é truffle init. Vamos ver se vai dar certo. Para a gente conseguir inicializar então o truffle. Bom, aqui ele pede, né, pra gente fazer um overwrite no migrations, né, vamos colocar aqui ask, né, que sim. E a gente conseguiu então inicializar o truffle. Bom, quando a gente deu então o truffle initialize, né, a gente percebeu então que ele queria criar um diretório chamado migrations, né, só que a gente já tinha criado esse diretório migrations no VS Code. Por isso ele pediu então, né, para fazer o overwrite, né, ou seja, que ele trocasse para esse diretório migrations que ele criou. Bom, vamos dar um clear aqui e ver o que aconteceu então no nosso diretório. Vamos dar um ls aqui. Então ele fez um overwrite do migrations. Podemos dar uma olhadinha o que tem agora então no migrations, né? E nós temos então aqui, né, que ele criou pra gente aqui um arquivo chamado initialmigration.js, que a gente vai olhar com mais calma no VS Code. Então vamos voltar um passo para trás, dar mais um clear, um ls. A gente também pode ver que ele criou aqui pra gente um truffle config.js, né? E também criou pra gente aqui um diretório chamado contracts. Então se a gente também entrar agora aqui em contracts, opa, aqui hey, contracts, dá um ls, a gente vê que ele criou pra gente um contrato, né, em Solidity chamado migrations. Só que como a gente também criou aqui em source, se vocês lembrarem, um diretório chamado contracts, a gente quando voltar para o VS Code a gente vai pegar esse arquivo, né, em Solidity migrations, vai colocar no nosso folder contracts que está dentro do source e vai deletar esse diretório aqui contracts. Bom, vamos sair aqui do contracts, vamos dar um ls. Nós temos então aqui o nosso arquivo truffleconfigs.js. Vamos dar uma olhada nele. Então vamos dar um nano truffle config. E a gente pode ver então que quando a gente colocou aquele truffle initialize, né, nós criamos então, né, um arquivo de configuração para o truffle. Então nesse arquivo aqui a gente vai setar ele, né, a gente vai colocar algumas configurações de interesse. Então nós temos aqui módulo exports, né, então módulos que nós queremos importar em relação ao truffle, network. Então quando a gente clicar no aplicativo da Ganache, né, a gente vai conseguir ver então qual é a porta que vai estar rodando a nossa blockchain local, né, então a porta, o host, né, e a network ID. Então tudo isso aqui a gente vai descomentar e vai setar, né, nas próximas aulas. E também nós temos outras configurações aqui que nós vamos setar também, aqui ambiente de teste, né, Mocha, né, e também em relação ao compilador, né, do Solidity, né, por isso só C, as versões, enfim, tudo isso a gente vai fazer no VS Code na próxima aula.
mas só para vocês terem uma ideia do que aconteceu, né, na arquitetura do projeto quando a gente deu aquele truffle initialize. Então só dar mais um clear aqui, só esclarecendo novamente e revisando o que nós fizemos. Colocamos o truffle initialize, foi criado para a gente então um diretório migrations, né, um diretório contracts e o nosso arquivo truffleconfig.js. Esse arquivo aqui é muito de interesse para a gente, né, que a gente vai acabar editando ele nas próximas aulas. No arquivo contracts, o Truffle criou para a gente um arquivo em Solidity, né, um contrato chamado migration, que a gente vai colocar no nosso diretório contracts que a gente criou na aula passada, né, aqui dentro do folder source. Né. E por fim, então, em relação ao migrations, a gente vai deixar como é que está, né, porque está de acordo com a funcionalidade que nós queremos obter. Bom, então vamos pular para o VS Code e vejo vocês na próxima aula. Bom, então nós voltamos aqui para o VS Code, né? Depois de fazer o truffle initialize. A gente percebe então, né, como eu falei anteriormente, né, que foi criado para a gente então o arquivo truffleconfig, né, onde nós iremos fazer então a configuração do truffle de acordo com o versionamento, né, os versionamentos que nós temos no nosso projeto em relação à network da Ganache, em relação ao ambiente de testes. Tudo isso nós iremos fazer à mão então em relação à configuração do truffle. Nós também percebemos que nós temos esse diretório novo chamado node modules, né, onde nós temos então todas as dependências que foram instaladas, né, quando a gente fez então o npmi. Nós também temos então aqui um diretório chamado migrations, né, onde foi criado para a gente aqui, além do diretório, um arquivo chamado oneinitialMigration. Se a gente der uma olhada então nesse arquivo, é um arquivo JS, né, onde nós estamos então exportando nesse arquivo então que seria o deployment do migrations, tá certo? E o que é o migrations? Então o migrations, né, ele está aqui em contracts e é o nosso contrato em Solidity, tá certo? Então esse contrato, né, a gente vai compilar ele através do compilador do Solidity, né? E após compilado, então a gente vai fazer o migration, né? Ou seja, vai fazer o deployment desse contrato na blockchain da Ganache. Então por isso que nós temos aqui esse arquivo de migration. Bom, se vocês perceberem, a gente já tem um diretório chamado contracts que nós criamos, né? Então se nós formos em source, nós achamos aqui o contracts. Nós vimos então que o Truffle ele acabou criando esse diretório para a gente, mas a gente vai fazer do nosso jeito, né? Então como nós criamos o contracts dentro do nosso diretório source, o que a gente vai fazer então é pegar esse arquivo migrations e transportar ele aqui para dentro do nosso outro diretório contracts. Então vamos colocar aqui dentro. Vamos fazer essa migração. E agora que o contrato, o diretório contrato, né, ele já está vazio aqui em cima, a gente pode deletar ele. Então nós iremos fazer essa pequena mudança em relação à arquitetura do projeto, né? Diferente do que o Truffle setou para a gente. Então, após esse remanejamento, né, nós temos essa arquitetura aqui. Nós temos então o nosso diretório raiz, que é o NFT Marketplace. Daí nós temos o diretório Migrations, o diretório Node Modules, o diretório Public, o diretório Source, o diretório Test, que ainda não possui nenhum arquivo dentro dele, né, de teste, e os nossos arquivos então, de administração, né, packetlock.json, package.json e o nosso truffle config. Bom, nessa aula então nós vamos configurar, né, o truffle config, e para isso então nós precisamos ter o nosso Ganache aberto. Bom, com o Ganache aqui então em mãos, a gente pode dar um quick start aqui, onde o Ganache então vai setar uma conta para a gente, uma network, né, uma ID. A gente vai esperar então
a Ganache terminar a configuração para a gente. E aqui nós temos então, né, as nossas contas Ethereum, né, com os nossos saldos. O que vocês têm que prestar atenção agora nessa configuração inicial é aqui o servidor HTTP, né, o host, e também o Network ID, que são as duas configurações que nós vamos setar então no nosso Truffle config. Está certo? Vocês têm que estar com a Ganache aberta, né, com isso aqui aberto. Se vocês fecharem, por exemplo, reiniciarem o PC de vocês e forem para o VS Code sem a Ganache aberta, né, vocês podem acontecer algum erro aí em relação à não conexão ao servidor, então vocês têm que ter a Ganache aberta, beleza? Então agora vamos pular lá para o VS Code. Então estamos com o truff config.js aberto, né? A gente então vai olhar um pouco para dentro desse arquivo. Existe então essa seção de comentários, né, que explica um pouco mais sobre o que esse arquivo está fazendo, né, o que ele está realizando. Aqui ele fala então sobre o deployment via infra, né? E o infra então a gente vai utilizar quando a gente está pensando na network Ethereum de testes, né? Como a Rinkeby, que então a gente vai ter que fazer uma conexão via a nossa wallet, mas não é o caso, né? Nós estamos fazendo então uma conexão via a blockchain local da Ganache. Então a gente vocês podem manter, né, essa parte de comentário, mas eu vou apagar, porque não está no escopo do nosso projeto inicialmente, né? E agora em relação ao módulo Exports, né, o que interessa a gente, dentro do módulo Exports, então Field Networks, né, aqui Networks. Dentro daqui Networks, então, onde a gente vai fazer a conexão, né, do Truffle com a Ganache, né, com a nossa blockchain local. Para isso, então, a gente vai tirar aqui Development, né? Então, tirando aqui Development, a gente vai ter interesse então aqui no key host, no key host, na porta e na Network ID. Então, se vocês lembram da aula passada, quando eu estava ali na interface da Ganache, né, existe então ali um campo chamado RPC Server, né, onde está escrito ali http // e o endereço ali do localhost, né, no meu caso 127.0.0.1.2.7545. Então a gente pode ver que em relação ao host é o mesmo aqui do que é setado inicialmente, né, o nosso localhost, e em relação à porta, no meu caso aqui é 7545. Então vocês podem dar então uma analisada qual é a porta de vocês, mas no meu caso aqui é 7545. Bom, relacionado agora à Network ID, no meu caso ela está setada, né, em 5777, né? Tem ali na Ganache, né, tem um campozinho chamado Network ID. No meu caso está 5777. Entretanto, não é necessário a gente especificar a Network ID dentro aqui desse objeto, tá certo? Por quê? Porque esse valor aqui, que é o asterisco entre aspas, né, duplas aspas, ele é então um valor default, onde ele vai conseguir encontrar, né, qualquer que seja a numeração da network, tá certo? Então esse asterisco aqui é como se fosse um N, né? N network, como está constando aqui no comentário, né? Então a gente já setou aqui o que seria, né, a nossa aqui development com os nossos fields host, porta e network ID. Depois disso, então, eu gostaria de setar onde estão o diretório contrato, para que o Truffle então ele consiga localizar onde está aquele arquivo migrations. Se vocês lembram da aula passada, nós tínhamos então aqui um diretório chamado contrato, onde estava localizado então o arquivo migrations, mas agora nós colocamos esse arquivo dentro dos nossos diretórios contratos que nós já tínhamos realizado em aulas passadas. Então ele está aqui. Então, para a gente poder orientar que a gente fez essa alteração para o Truffle, a gente vai setar aqui então Contract Directory, então diretório dos contratos, e vai setar essa aqui no valor então ./source, né, que é onde está localizado o nosso diretório Contracts.
E, além disso também, eu vou querer criar aqui dentro do nosso diretório Contracts, um diretório chamado ABI, né? Que é onde vai estar então a informação compilada do nosso contrato em formato JSON. Para isso então eu vou setar aqui Contracts, Build, Directory, e vou setar essa aqui então no valor que é o caminho, né? Que é o source, dentro do source, e dentro do source então vai ter uma pasta chamada ABIs. Bom, então a gente setou aqui o Development e setou aqui o Contracts Directory e o Contracts Build Directory. Lembrando que esse Development aqui é relacionado a Ganache, então a gente colocou aqui o localhost da Ganache, colocou a porta, colocou aqui o asterisco para qualquer Network ID da sua configuração da Ganache e setou aqui os caminhos, né, onde é que está então o nosso arquivo Migrations dentro do contratos. E também vai setar aqui o que seria um diretório chamado ABIs dentro do contrato. A gente não criou ainda, mas a gente vai criar. Bom, relacionado então aqui ao Networks, vamos fechar aqui Contracts e também Networks. Agora sim, então aqui fechou Development e aqui fechou Networks. Bom, então depois de setar Networks, a gente vai direto para o Compilers. A gente pode... Aqui já tinha um, ó. Então vou apagar esse aqui, agora sim. A gente pode ir apagando esses comentários aqui. A gente não vai utilizar nenhuma configuração avançada de Network. Beleza. Em relação então aos compiladores, nós vamos usar para os contratos inteligentes o compilador Solidity, né? Então só o C de compiler, só o de Solidity. Em relação ao versionamento, então, a gente vai utilizar aqui uma aspa simples. A versão 08.0. Bom, lembrando então aqui que esse acento circunflexo, né, faz com que esse zero possa variar então até vários novos aqui, né? Por isso o asterisco, mas essa é a versão então que a gente vai utilizar. Além disso, também nós iremos utilizar algo chamado otimizador. Então vou colocar aqui Optimizer. O Optimizer então ele tem um objeto, né, com aqui Enable, né, de habilitar. Nós vamos colocar esse valor em verdadeiro. E uma outra aqui chamado Runs, onde nós vamos setar então no valor 200. Lembrando que, então, que esses valores aqui, né, por exemplo, o valor 200, né, está diretamente relacionado então com o número de contratos que você tem no seu projeto, né, e o otimizador então ele vai otimizar a compilação desses contratos. Bom, aqui a gente pode já apagar os demais comentários, né. E isso terminaria então a nossa configuração do nosso arquivo trueFunConfig. Tá certo? A gente pode apagar essa parte aqui também. Aqui também. Bom, então assim deveria ficar o seu arquivo trueFunConfig.js, onde em relação ao módulo export, nós configuramos a network. Dentro da network, então, o objeto development, os nossos dois caminhos de diretório contract e o diretório ABI, assim também como os compiladores, né, que no caso aqui é o compilador Solidity.
Bom, agora que nós falamos sobre configurar o Truffle, né, relacionado então à nossa Network Ganache, né, e falou um pouco sobre os compiladores do Solidity, a gente então precisa entender um pouco mais o que seria então o nosso arquivo Solidity, né, o nosso contrato inteligente aqui, migrations.sol, que está dentro então do nosso diretório contracts. Ok, então vamos olhar mais de perto então o nosso contrato inteligente. Bom, a primeira linha aqui, né, ou seja, a segunda linha aqui, Pragma Solidity, né, está falando mais sobre o versionamento da linguagem Solidity que nós iremos utilizar, né. Então aqui nós temos uma versão que seria igual ou superior a 0.4.22 até a versão 0.9.0. Se vocês lembrarem do compilador que nós estamos utilizando para compilar o nosso contrato inteligente, nós estamos utilizando a versão 0.8, né? Então a versão 0.8 ela consegue compilar justamente aqui o nosso contrato inteligente, porque ela está aqui na faixa de alcance que o nosso contrato está utilizando, né? Que o nosso compilador está sendo utilizado. Bom, agora nós declaramos o nosso contrato, né? Como se fosse uma classe mesmo, um contrato, migrations, né? Mesmo nome no nosso arquivo, onde nós então abrimos o escopo dessa, né, análogo à classe, né, esse contrato migrations, e nós temos aqui então que seriam duas variáveis de estado, duas variáveis globais do nosso contrato, que são duas características, então dois fields que eles são públicos, né, que quando a gente instancia esse contrato, então, né, cria uma instância desse contrato, a gente consegue acessar o owner e consegue acessar aqui o segundo field, que é last completed migration. O que nós temos de informação então sobre o primeiro field owner, né? A gente pode ver então que os dois são públicos, né? Então por isso que nós conseguiremos acessar esse field quando nós instanciarmos, né, esse contrato, né? A gente pode ver que o owner então é do tipo address, né? Ou seja, é um endereço público, né? É uma public key, e que essa informação aqui ela vai receber então, né, a informação message.sender, e a informação message.sender é justamente o nosso endereço público da Ganache, tá certo? Isso aqui então é como se fosse uma informação padrão que esse contrato aqui vai receber através do field owner. Relacionado então ao segundo field, né, além de ser então o nome last completed migration e ser então um field público, né, ele é do tipo inteiro positivo, né? Bom, então depois de declarar aqui essas duas variáveis de estado, né, sendo que então essa primeira variável vai receber uma informação, nós temos então o que nós chamamos aqui de um modifier, né, um modificador de função. Então esse modifier aqui ele foi criado para modificar funções, né, dentro do escopo desse contrato. Então esse modifier aqui ele foi criado para modificar essa função. Dá para ver aqui que modifier restricted está sendo utilizado aqui na função setCompleted. Então o que esse modificador está fazendo? Ele está restringindo o acesso dessa função, né? E qual é a requisição? Qual é o requirement para acessar essa função? É que o message sender, né, seja igual ao owner, né? Ou seja, o message sender, que é justamente aquela propriedade que é a chave pública, né, de quem está executando esse contrato, seja igual então ao field owner, né, a variável global owner. Então só poderá executar essa função, né, se essas duas informações forem iguais. Bom, então caso isso não ocorra, aparece a função this function is restricted, né, está restrita para o dono do contrato, né? E isso aqui a linha de frente, né? Esse dash com o ponto e vírgula né, o nosso else, siga em frente, está certo? Bom, então aqui nós temos a nossa função. Então a nossa função se chama setCompleted. Ela então recebe um parâmetro chamado completed, que é do tipo inteiro positivo, né? É uma função pública, então quando nós instanciarmos esse contrato, nós conseguiremos então aplicar essa função, né? E nós temos um modificador aqui, né, que é esse modificador que está restringindo o acesso dessa função. Em relação ao escopo, né, o que essa função faz, ela vai pegar esse parâmetro aqui que nós damos de entrada e ela vai armazenar na nossa variável global last completed migration. Então é isso que o nosso contrato ele está fazendo.
está certo? Então nós temos duas variáveis de estado que estão definindo, né, que são os dois fields, as duas características desse contrato. E além disso também nós temos aqui a nossa função, né, que está então setando informação, né, nessa segunda variável de estado. Bom, eu sei que pode parecer um pouco complicado agora, mas a gente vai adicionar mais uma funcionalidade nesse contrato, né, mais uma função, e talvez fique um pouco mais claro sobre a funcionalidade desse contrato. Bom, nós vamos então criar uma função chamada upgrade, onde nós queremos então atualizar esse last completed migration. Está certo? Nós queremos então que, digamos, aconteça mais alguma migração, mais um deployment na blockchain e esse número ele seja atualizado. Então, para isso, nós vamos ter um parâmetro de entrada, né, que vai ser do tipo address, né, ou seja, é um endereço. Vamos colocar então o nome de new address. Em seguida, vamos colocar então um modificador public, né, ou seja, essa função aqui ela vai ser pública, a gente vai poder acessar ela quando a gente criar uma nova instância, só que ela vai ser restrita ao owner, né? Ela vai então ser restrita àquela pessoa que está executando o contrato. Bom, agora então a gente vai criar uma variável, né, que vai ser uma nova instância desse contrato. Para isso então eu coloco migrations, né, como se fosse o data type dessa variável, que eu vou chamar de upgraded. Então upgraded é do tipo migrations, e agora eu vou fazer eu vou criar a instância então, né? Então upgrade é uma nova instância de migrations que precisa receber a informação message sender, né? Então a gente vai colocar aqui com o new address, que é o parâmetro que nós estamos passando para a função upgrade. Bom, agora com essa minha variável upgrade, eu posso aplicar o método setCompleted, né, que vai pedir então o parâmetro completed, né, que é do tipo inteiro. Eu vou passar para ele então a minha variável global last completed migration. Bom, então quando eu for aplicar esse método numa instância, né, se a gente perceber, esse método então aqui ele está restringindo, né, para que essa instância então ela tem que possuir que o owner, né, o field owner seja exatamente o endereço da nossa conta. Então quando isso acontece, eu consigo aplicar esse método, né, e quando eu aplico esse método, eu tenho que passar esse parâmetro new address, né, ou seja, um endereço público. Entretanto, quando eu coloco esse endereço público, né, eu estou criando aqui uma variável chamada upgraded, que vai ser então do tipo de dado migrations. Então eu criei uma nova instância através do upgraded e passei então esse parâmetro aqui, esse novo endereço, como se fosse aqui a nossa variável de estado, né, passei essa informação para owner. Então agora então upgraded vai ter como field owner o meu new address. E como eu estou aplicando nessa nova instância um método setCompleted, eu estou mais ou menos reafirmando que esse new address é o meu address, né? Porque esse método aqui ele está restringido, né? Ele está restringindo ao modificador que pede com que o owner, né, esse field owner, ele contenha apenas de informação o meu message.sender, que é o meu endereço, né, da minha conta. E por fim eu passo então como parâmetro do setCompleted, né, minha variável de estado last completed migration, né, para atualizar então o valor do que seria esse meu novo deployment. Então essa foi a funcionalidade que nós criamos. Talvez você já tenha entendido então um pouco mais sobre como é que funciona esse contrato. Então lembrando, são duas características, dois fields. Nós temos então um modifier, né, um modificador que vai restringir a funcionalidade de duas funções, né, onde a gente vai poder executar em uma instância, né, desse contrato, onde o nosso field owner, né, tenha armazenado a informação do nosso endereço, né, da nossa conta.
agora que nós já entendemos um pouco do funcionamento básico do nosso contrato Solidity Migrations, vamos criar um segundo contrato aqui, que vai se chamar então CryptoBirds. Então vamos aqui, vamos em New File, e eu vou chamar isso aqui então de CryptoBirds.sol, né, Solidity. É sempre bom aqui quando a gente vai iniciar um contrato Solidity, a gente colocar o marcador então, né, o identificador. Então a gente pode copiar essas duas linhas aqui, apesar que nós iremos modificar o versionamento para deixar mais alinhado com a nossa versão do compilador, né, que nós colocamos ali no truffle config. Vamos colocar então 0.8.0. Agora sim está mais de acordo com a nossa versão do compilador. Então vamos nomear nosso contrato, né? Então contract vai ser exatamente o mesmo nome do nosso arquivo, CryptoBirds. E nós vamos ter então dois fields, duas características. A primeira então vai ser um nome, né? Eu vou tornar isso aqui público, né? Então public name. E a segunda também vai ser uma string, né? Que vai ser nosso símbolo. Então string public e symbol. Bom, com essas duas características já colocadas, vamos utilizar um constructor, né, que vai inicializar então essas duas variáveis. Então constructor, toda vez que a gente gerar uma instância, então, né, o constructor vai rodar. Ele vai armazenar no nosso field name o nome. Vamos colocar então de CryptoBird. Né, então toda vez que nós instanciarmos, o nome vai ser CryptoBird. E o símbolo então, nosso NFT vai ser KBirds. Então nós temos um contrato aqui bem simples, versionamento do Solidity, nome do contrato, CryptoBirds, duas características, né, variáveis globais, nome e símbolo, públicas, né, tipo de dado string, constructor então, a função que vai ser inicializada assim que nós instanciarmos o contrato, vai alocar CryptoBird no nome e no símbolo KBirds, toda vez que nós criamos uma instância do contrato. Bom, fechou então. Agora a gente já pode compilar esse contrato e fazer o deployment na blockchain da Ganache, beleza? E é isso que a gente vai fazer nas próximas aulas. Então fico por aqui e seguimos em frente. Bom, eu quero ver se vocês estão ligados então em relação à arquitetura do projeto. Se vocês lembrarem em Migrations, né, existe um arquivo aqui, né, que o Truffle criou pra gente, né, chamado One Initial Migration, né, onde ele faz então como se fosse o deployment do nosso contrato inteligente Migrations, né. Só que nós acabamos de criar um outro contrato inteligente chamado CryptoBirds. Então, né, logicamente nós temos que criar mais um arquivo, né, para que a gente consiga fazer então um deploy do nosso novo arquivo CryptoBirds. Então vamos criar um new file, então chamado aqui 2 deploy contracts.js, né? Podemos copiar aqui a arquitetura aqui desse script, que não vai mudar muita coisa. O que vai mudar, né, é só referente à informação agora do nosso contrato CryptoBirds, né? Então nós não temos mais aqui o migrations, né? Então aqui no caso ele criou uma const migration, né? E ele está pegando aqui o ABI, né, em formato JSON do contrato inteligente migrations, né? Nós não teremos mais isso aqui, né? Nós teremos então o ABI do CryptoBird, que é o nosso contrato inteligente. Isso a gente vai armazenar numa const chamada CryptoBird, né? Em relação aqui ao migrations, a gente vai colocar então
Em vez do migration, agora a nossa const é CryptoBird. Dá um Ctrl S. Bom, uma outra coisa interessante que nós podemos fazer é aqui onde está as nossas artes, né? Então aqui CryptoBirds, a gente pode renomear isso aqui para ficar um pouquinho mais normalizado, né? Então vamos renomear isso aqui para K1, né? K de Crypto, K1. A ordem não importa, só vamos renomear aqui os PNG. K2, K3, K4, K10. Então nós renomeamos aqui todos as nossas imagens então em PNG. Em relação aos nossos deploy, acredito que aqui assim, esse Z aqui, CryptoBird, agora sim, vamos usar o Ctrl S, e agora a gente já pode puxar o terminal do Git Bash para fazer o compile e o deploy desse nosso contrato CryptoBirds. Bom, então antes de nós compilarmos e fazermos o deploy do nosso contrato CryptoBirds, a gente precisa então fazer só uma pequena revisão, né? E eu consegui explicar para vocês, né? Eu acredito que eu acabei falando do nosso arquivo ABIs, né? Que a gente acabou não criando, mas quando a gente fazer o compile, quando nós compilarmos o nosso contrato inteligente CryptoBirds, né? O próprio Truffle vai criar para a gente, então em source, né? O nosso ABI. Bom, uma coisa aqui que eu acabei reparando que está errada é que eu coloquei, né, esses dois caminhos dentro de networks, né? Isso não deveria estar acontecendo, né? A única coisa que deveria estar dentro de networks é development. Então vamos dar um Ctrl X aqui. Agora sim a gente sabe que networks está fechando aqui. E aqui fora sim a gente coloca os nossos dois caminhos. E para enfatizar que isso aqui é um folder, né, um diretório, vamos colocar aqui uma barra. Então vamos voltar aqui em relação à nossa arquitetura. Nós temos agora sim Network está finalizando aqui, só tem dentro do Development. Nós temos então Contract Directory em Source Contracts, né, que é justamente aqui, onde ele vai achar então os nossos contratos. Source ABI, então ele vai criar aqui dentro do Source, né, o folder ABI. Compiler aqui finalizando, né, aqui finalizando então o nosso módulo Exports. Acredito que agora sim está tudo dentro da nossa funcionalidade. Vamos salvar.